minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado, um horário já bem atrasado, algumas nuvens no céu, nós temos agora 30 graus aqui em Natal, sensação térmica de 33 graus, mas como a gente tem ventos de 27 km por hora e rajadas de 35 km por hora, quem está à sombra sente apenas 30 graus mesmo. Bastante quente, né? Bom, chegando hoje então com esse tema aí de pandemia, atividade física, o que é que mudou na nossa vida, né? Essa semana saiu uma reportagem, aliás, um artigo na Folha de Ronaldo Lemos. Eu agora esqueci, infelizmente, o título do artigo, não anotei, mas é a respeito justamente de algumas mudanças que chegaram com essa pandemia, né? Ele questionando o futuro das academias tradicionais. Eu achei interessante trazer alguns dados para cá, porque com algumas coisas eu até me identifico, né? E vejo, depois que conversei com algumas pessoas também, que é a experiência de todo mundo, né? Ele mostra que, por exemplo, aplicativos que oferecem serviços de personal trainer, só no primeiro semestre de 2020 eles tiveram um aumento no mundo, né, um aumento de downloads de 46%. Para se ter uma ideia, na Índia, que é super populosa, esse aumento, a Índia teve até uma fase muito forte de lockdown bem restrito lá. Esse aumento foi de 157% na Índia, com 58 milhões de novos usuários só nesse período, então, do primeiro semestre de 2020. E não foi só a moda, né, de ter o aplicativo, que a gente costuma muito fazer isso. Baixa, opa, tô com tudo pronto, mas não faz nunca, então só faz uma vez. Até o tempo gasto nas sessões de treino por esses aplicativos aumentou, né? O aumento nesse ano mesmo, 2020, do primeiro semestre para o segundo semestre, foi de 18%. Né? E nos Estados Unidos, uma pesquisa feita pela OnePoll mostrou que 74% dos americanos usaram ao menos nesse período de quarentena, né? Eu nem gosto desse termo quarentena. Quarentena pra mim é quando a pessoa tá doente e a gente ficou sem estar doente. Então não é quarentena, é um recolhimento domiciliar. Mas 74% dos americanos, então, usaram pelo menos um aplicativo de fitness. Quer dizer, houve quem usasse até mais. E 56% se sentiram... Aí aqui eu vou usar exatamente as palavras que Ronaldo Lemos usou lá no artigo dele. Se sentiram tão satisfeitos em treinar em casa que planejam cancelar sua matrícula na academia. Olha o abacaxi que as academias estão aí recebendo para descascar, né? Se a gente realmente for pensar, há muitos prós a respeito do treino em casa, né? Você poupa dinheiro, mesmo que você vá fazer, acho que tem aplicativos gratuitos e aplicativos pagos, né? Há professores de educação física também nesses. Espero que haja, né? Professores de educação física, porque a gente vê aí umas denúncias aqui em Natal de gente que não é formada e que está dando treino, um absurdo, né? Mas existe a possibilidade de você pagar, mas termina sendo menos. Então, de toda forma, você poupa dinheiro. Os deslocamentos são reduzidos, para não dizer nem existem, porque você está em casa, você vai para onde fazer atividade física? A não ser que você vai correr na rua, alguma coisa assim. E ainda tem, acho que a maior das vantagens, que é o horário flexível, né? A academia, ela tem horário para abrir e fechar, a sua casa não. Então, você faz na hora realmente que couber no seu dia. Às vezes o dia mudou, né? Você tem um imprevisto grande. Como resolver isso sem prejudicar o horário da academia? Se você faz em casa, não vai ter horário prejudicado. Ainda há uma outra questão que é preciso considerar, né? Nessa mesma pesquisa lá, 65% dos homens e 55% das mulheres afirmaram que se sentem intimidados com o treino em academia tradicional. Então, ainda tem essa questão social. Eu já frequentei a academia, né? Não gosto muito desse ambiente de 300 mil pessoas fazendo cada uma atividade diferente. Se fosse uma atividade coletiva, eu acharia o máximo. Mas é uma coisa individualizada, eu acho muito esquisito, eu não gosto. Realmente fui por obrigação, terminei deixando.
Para eu fazer só, eu prefiro fazer só em casa ou até assim ao ar livre, se for uma caminhada, uma corrida. Mas esse negócio de estar em grupo, fazendo cada um uma coisa diferente, eu acho uma coisa muito solitária. Eu não gosto. E ainda tem essa questão da intimidação, quando você não tem, para quem se importa com isso, obviamente. E a gente não pode desprezar, porque existe muita gente que se importa com isso. Se você não tem o que se chama de corpo padrão, e isso é muito perigoso chamar de corpo padrão, porque o corpo padrão é imposto por uma indústria que utiliza corpos que não são padrão. Se a gente for para o padrão do que se tem realmente nas sociedades, o padrão é totalmente diferente do que a gente imagina que seja o padrão. Mas se você não tem um corpo imaginado que seja o padrão, você realmente se sente um quanto tanto intimidado de fazer a atividade em frente de outras pessoas, né? Eu já acho a intimidação maior o quanto do seu exercício, para quem gosta de se comparar, né? Porque fulano tá correndo tanto e você tá quase andando, fulano tá puxando tanto de peso e você tá com um peso de 1 quilo, essas coisas, tem isso também. Bom, além da atividade física em si, esse período então de recolhimento domiciliar, dessa pandemia que a gente ficou mais em casa do que na rua, na Covid-19, e ainda estamos, né? Não acabou a pandemia. Trouxe uma onda zen, e usando os dados, mais uma vez, dos Estados Unidos, tenho certeza que refletem também o que a gente vê por aqui no Brasil. Esse foi o momento, por exemplo, em que 34% das pessoas nos Estados Unidos fizeram meditação pela primeira vez. A necessidade de acalmar a mente foi tão grande que as pessoas então sentiram aquele impulso de fazer meditação. Eu confesso que eu estou quase lá. Eu já faço uma espécie de meditação, que é aquela mindfulness, né? Atenção plena, especialmente quando eu lavo louça. Eu já disse que é uma atividade maravilhosa para organizar os pensamentos, né? Que você se concentra realmente no que você tem que fazer, que é lavar a louça. Mas eu confesso que eu começo realmente a chegar para esse tipo. Não fiz ainda. E quando eu experimentar, certamente eu vou comentar por aqui ou no blog. Mas as pessoas então sentiram esse impulso. 34% dos Estados Unidos então afirmaram que fizeram meditação pela primeira vez nesse período. E mais, 29% também testaram pela primeira vez yoga. Yoga, né? Yoga é o americano. Yoga, que eu já tentei há algum tempo aqui, é bastante difícil, viu? Não vão pensando que é aquela coisinha levezinha, não. Yoga é um exercício muito difícil, que exige muita flexibilidade. Nada fácil. Um esforço tremendo fazer yoga. Então, 29% tentaram também nesse período de yoga. Também houve uma explosão de compras de itens. Isso é até esperado, porque como eu disse, a gente compra, depois encosta, mas de todo jeito. Houve uma explosão de compras de itens como colchões de yoga, fitas elásticas para você fazer aqueles treinos de resistência e principalmente pesos livres, né? 21% também, lá nos Estados Unidos, sempre os dados dessa mesma pesquisa da OnePoll. 21% compraram uma bicicleta ergométrica, já tive. É bom porque você faz e fica lendo ou assistindo TV, mas dá um tédio depois, é melhor o ar livre mesmo. E 21% também tentaram ou esteira ou aqueles equipamentos que fazem um movimento elíptico, que você movimenta braço e perna como se estivesse subindo uma escada. O que é que aconteceu então, né, com tudo isso? A gente tem agora a inteligência artificial. Já não é mais aquele exercício padronizado para todo mundo. Hoje, com a inteligência artificial, esses aplicativos conseguem proporcionar sessões de treinos que são personalizadas e com infinitas possibilidades. Aí você junta isso com a necessidade de saúde pública que a gente tem de evitar aglomeração, de estar dentro de casa. E eu ainda acrescento mais uma coisa que Ronaldo não falou lá no seu artigo na Folha. Eu acho que foi antes de ontem esse artigo, né? Não tenho certeza. Foi nessa semana. Nem foi ontem, né? Eu acho que foi mais para trás. Mas uma coisa que ele não acrescentou, além da saúde pública, né? Além do avanço da inteligência artificial, eu acrescento a queda de renda, que foi uma coisa compartilhada. Todo mundo sofreu, do rico ao pobre. Os mais pobres, claro, como sempre, a conta é maior. Classe média, muito corda no pescoço. A queda aí, saiu até uma pesquisa essa semana falando que, em geral, houve uma queda de renda aí no máximo de 3% para os ricos.
mas o restante, coitado, a queda foi de mais de 30%. Então, em geral, de 1/3 da renda. E lógico que você vai cortando de onde dá para cortar. Ginástica é uma coisa que dá para cortar, curso de inglês, por aí vai. As coisas que você saiu cortando, tendo elas como extra, né? Coisas supérfluas. Então, além disso, além de você ter uma inteligência artificial que hoje proporciona tudo isso, de uma seção muito mais personalizada e infinita, além da questão de saúde pública, ainda tem a questão econômica, financeira mesmo. Então, além disso, né, as pessoas começaram a enxergar que era preciso ter um pouco mais de independência e autonomia em relação aos seus exercícios e também passaram a buscar exercícios que usam apenas o peso do próprio corpo. Talvez até pelo espaço pequeno dos apartamentos. Hoje as pessoas moram muito em apartamento, quase ninguém mora em casa, né? Se você for fazer a proporção aí de quem usa a academia, obviamente, não dava para comprar uma ruma de apartamento, de equipamento e entupir o apartamento. Então as pessoas começaram a querer uma coisa que fosse mais independente, mais autônoma, que não precisasse de um local específico para fazer, do horário específico. E então os exercícios que eles chamam de calistenia, que usam o peso do próprio corpo sem equipamentos, também tiveram um aumento na procura, né? E até a questão da interação social, que seria o que faria falta por você não estar na academia, hoje o pessoal costuma marcar sessões no Zoom, no Google Meet, até no WhatsApp, que você consegue fazer uma ligação com 8 pessoas, mas no Zoom, no Google Meet, no Skype, você tem uma limitação bem maior, 25, 50, alguns nem tem limitação para você colocar na mesma sessão. Então, as pessoas começaram a fazer essa interação. Bora marcar um horário de fazer exercício junto e cada um na sua casa fazendo e conversando e fazendo. Então, até essa interação ela já existe. Então, o risco para as academias tradicionais é grande, né? Pessoal sem dinheiro. Os aplicativos vão oferecendo um exercício personalizado, melhores, né? E você sem pagar, com horário flexível em casa, sem o risco de se contaminar como tem na academia. Eu acho que as academias tradicionais vão ter que repensar realmente o serviço que elas oferecem, e porque isso não será, na minha opinião, não será uma onda só de agora. As pessoas estão gostando. Como eu disse, eu estive até numa médica com minha mãe há umas semanas e comentando com ela que agora a gente caminha em casa. E ela disse, é mesmo, e agora tá difícil de voltar a caminhar na rua, porque as pessoas não querem mais, estão gostando de caminhar em casa, né? Muito prático, não tem violência, do jeito que você tá vestido, você vai caminhar, no máximo, se você tem um problema aí de coluna, de joelho, alguma coisa assim, você bota um tênis para equilibrar. Mas a praticidade, a flexibilidade de caminhar em casa, a segurança de caminhar em casa, para quem tem o espaço, obviamente, eu tenho aqui quintal, consigo ver a luz do dia, levo chuva se estiver chovendo também, me tirou totalmente. Eu ainda cheguei a fazer uma caminhada na praia, no horário assim de que realmente não tinha ninguém, maré baixa. Uma caminhada também, ou duas aqui no campus, que também no horário bem mais tarde, que o sol tá forte e não tem quase ninguém no campus. Mas eu confesso que 99% das vezes a caminhada é por aqui. A gente não sente vontade de voltar a esses cantos. Nos acostumamos então com a flexibilidade de casa. Então não creio que isso vai ser uma onda só durante essa pandemia, até chegar aí a vacina e depois muda. Nós vamos ter uma onda forte de exercício em casa realmente, pelo menos por um bom tempo, principalmente se a gente considerar essa questão de financeira, que está pesando no orçamento aí todo mundo. Bom, espero que vocês tenham gostado então desse tema de hoje. Renovo o convite para sábado que vem, se Deus quiser, às 10 da manhã, porque eu estou começando cada vez mais tarde aqui. E amanhã, domingo, 10 da manhã, com futebol, né? O América que está aí muito bem na Série D, querendo subir, vamos ver se dá certo. Bom fim de semana, então, até lá.